A paz do Senhor Jesus, irmãs, a paz do Senhor Jesus, ouvintes. Aqui quem vos cumprimenta é a vossa irmã Lourdinha. Eu estou aqui entrando para fazer esta gravação apenas de um áudio, né? Não vai ser de um vídeo, sim, de um áudio somente com a minha voz, porque eu senti então e até estou sendo procurada, né? Por irmãs de igrejas que eu preguei em eventos e que eu expliquei sobre essa visão que eu tive aproximadamente há uns 2, 3 meses atrás, ainda neste ano, né, de 2021. E eu estou sendo procurada para mim poder relatar sobre uma visão e, por que não dizer também, uma revelação profunda da parte de Deus que eu tive comigo mesma e nesses eventos então que eu andei fazendo nesses últimos dias. Eu falei sobre essa visão, mas infelizmente, devido ao horário bem escasso, eu não tive tempo de estar passando a visão, mas as irmãs interessadas, né, e tocadas pelo Espírito de Deus, estão me procurando aqui no meu WhatsApp para mim poder estar, né, passando essa visão para elas. Então, eu estou aqui para poder estar falando sobre essa parte dessa visão, que se trata de algo, né, muito espiritual para nós, mulheres de Deus, que estamos, né, nos preparando para morar com Deus. Estamos também com um compromisso de servir a Deus com sinceridade e verdade. Então vamos lá, vamos iniciar agora essa gravação da visão que eu tive. Seguinte, eu sou uma pessoa, né? Eu sempre fui, melhor dizendo, sempre fui uma pessoa que eu nunca usei assim na minha vaidade pessoal que todo ser humano tem, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade, a nossa vida é uma vaidade, né? A nossa vida passa. Então, vaidade significa tudo que vai, tudo passa. Mas existe a parte das vaidades que são fortes para nós que servimos a Deus e temos comunhão com Deus. Então, eu nunca tive, né, essa vaidade pessoal, nem quando eu era ainda bem jovem, né, vivendo ainda no mundo, sem conhecer a Cristo, a vaidade pessoal de tintura de cabelo. Eu vou entrar nesse assunto porque é algo que Deus falou comigo, mas eu sinto e tenho também, né, aquela certeza e convicção, aquele discernimento pelo Espírito de Deus, que essa visão vai chamar a atenção também de outras irmãs, que com certeza quer ter e tem compromisso com Deus. E por que não dizer, Deus ele pode falar com quem ele quiser, com qualquer irmã, seja já serva de Deus ou não, por que não? Deus fala com quem ele quer, Deus usa quem ele quer, mas Deus, pela sua misericórdia, né, tem falado comigo, tem cobrado de mim. Eu até acho, né, e sinto, e já falei que o Senhor, verdadeiramente, eu tenho convicção e certeza que eu sou mesmo filha de Deus. Não resta dúvida, porque Ele é o meu Pai. Porque o Pai, né, está até escrito, lá em Apocalipse, né, que fala sobre as cartas da igreja de Laodiceia, que Deus, ele castiga e repreende todo o que ele ama, todos que ele amam. Então eu sinto que realmente eu sou uma filha mesmo de Deus, porque eu sinto repreendida por Deus pelas mínimas coisas. E isso não é para mim ficar triste, é para mim me alegrar, porque o meu compromisso é com Ele. Então, essa visão que eu tive é para também, né, atingir aos corações das minhas irmãs que também ama estar com Deus, ama sentir a Deus e tem aquele sonho, aquele desejo, aquele anseio de um dia morar com Deus. Eu estava então, eu tive essa visão, gente, eu já disse até mais ou menos a data, aproximadamente uns 2 a 3 meses atrás.
E eu estava sentindo, gente, assim, uma necessidade na visão, né? Uma necessidade que eu não tenho, porque meu cabelo, eu não corto meu cabelo já há anos, desde que eu me converti ao Evangelho, que eu tenho 29 anos, para a glória do Senhor, né? De conversão. E há 29 anos que eu não corto meu cabelo, então meu cabelo é grande, porque é de um bom crescimento. Existem pessoas que talvez desde que nasceu nunca cortou o cabelo não cresce. Isso não tem a ver tamanho de cabelo com tempo de corte. A gente não vai por esse lado, porque isso aí pertence a Deus, a espiritualidade, né? E a intimidade de cada pessoa para com o seu Deus. Mas o meu cabelo, então, é de bom crescimento e eu nunca tive em mente em cortar as pontas do meu cabelo. Nunca. Meu cabelo é um tamanho reto e às vezes a gente passa até por muitas perseguições por isso na sociedade, né? Crítica, mas não tem problema, né? Glória a Deus. O importante é a presença de Deus em nossas vidas, supera tudo. Então, eu tive uma visão. E essa visão, eu estava entrando em uma barbearia. Essa barbearia, ela me chamava atenção. Era uma barbearia bonita, né? Bonita, grande, ampla. Até então, eu conseguia contemplar ali 3 profissionais, 3 barbeiros ali atendendo. Era um no meio, um à direita, outro à esquerda. E eu achei aquela barbearia bonita, né? Assim, um ambiente assim agradável. Eu entrei ali, sentei na cadeira, melhor dizendo, do profissional que estava na cadeira do meio. Na cadeira da direita, estou contando em detalhe, vai ficar um pouco grande, mas é bom a gente explicar direitinho. Na cadeira da direita, eu conseguia ver o profissional, mas eu não reconhecia. O da esquerda eu reconhecia, não quer dizer, gente, que tem alguma coisa de malignidade nisso, esquerda e direita não, tá? Porque o discernimento que Deus me dá não tem nada a ver. Só que o que estava na parte da esquerda, eu conseguia saber, não é reconhecer, que eu não conseguia ver, né, a característica das pessoas, o físico da pessoa, mas eu conseguia discernir que era um homem de Deus, um obreiro, que eu até conheço, que pertence ao ministério que eu pertenço. E ele estava ali também para atender na parte de corte de cabelo. Mas aí eu falei, não, eu não vou sentar ali na cadeira desse irmão que eu conheço, eu vou sentar na cadeira do meio, porque eu vou cortar a ponta do meu cabelo e ele vai mexer no meu cabelo e vai ver, né? Olha aí, no coração tem vaidade que não chama a atenção de Deus, que não agrada a Deus. Eu falo isso pela visão espiritual que Deus me deu. Ele vai ver que eu tenho cabelos brancos, né? Lógico, né? Visivelmente por cima não, mas mais assim aprofundado. E como eu disse no início, que eu nunca fui de usar tinta, nem quando eu era jovem, porque não é só pessoas que estão ficando maduras, que o cabelo vem muitas das vezes clarear, nem tanto é pela idade. Existem pessoas bem jovens que já têm os cabelos assim grisalhos, já voltado mesmo para o clareamento, né? Pelo branco, né, do cabelo. Mas isso é uma vaidade que muitas das vezes não é só nós irmãs que temos, irmãos também, né? Mas a parte feminina puxa muito pro lado da vaidade, infelizmente, né? A gente tem que ser realista nisso, em dizer isso. E ali eu não tinha, né? Vocação para tintura de cabelo, sabe? E eu fui ali, nem foi com relação para mexer com tintura, mas era para corte, coisa que não tem nada a ver. Mas Deus, ele chama a atenção da gente e fala com a gente de uma forma, né, por parábola, para a gente poder entender aonde ele vai chegar, que a gente precisa de entender, né, o falar de Deus e o agir de Deus. E ali então eu sentei na cadeira do meio para cortar a ponta do meu cabelo. Não tinha nada a ver, eu nunca tive interesse de cortar meu cabelo. Ali o barbeiro do meio
pegou, né, o que eu sentei e escolhi, porque eu não quis o que eu a conhecia, porque ia mexer no meu cabelo e ver, né, a cor do meu cabelo que já estava branqueando, como o meu cabelo é natural. Eu nunca usei tintura. E ali então eu sentei na cadeira do meio, aquele barbeiro então veio para cortar o meu cabelo. Na hora que ele ia cortar meu cabelo, ele falou para mim assim: olha, eu vou te indicar a um salão feminino para que você vá lá e lá você vai ser atendida. Porque aqui é uma barbearia e é mais de atendimento masculino. E realmente eu até sei muito bem disso, que eu tenho um filho que ele é profissional nessa área, ele é barbeiro, né? E a barbearia dele é mais assim, né, de atendimento masculino. E ele mexe só com corte, mas também ele faz outros tipos de, né, de trato no cabelo, tudo aquilo que o cliente procura, ele faz, mas mais para a ordem do atendimento masculino. E ali então eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí aquele barbeiro passou para mim um endereço para mim procurar o tal salão feminino. Eu fui, né? Cheguei em um ambiente que não tinha nada a ver, né, com uma estética, com um salão, que na visão física nós enxergamos que quando se trata de um ambiente de salão feminino, né, você sabe que são muito mais luxuosos, a estética é muito mais chamativa, né, aos olhos físicos, é de muita aparência, que chama atenção, bonita e tal. E não era nada daquilo que eu sei, conheço, entendo, né, na sociedade. Quando eu cheguei ali naquele tal endereço que aquele barbeiro me passou, irmãs, vocês nem possam imaginar como eu contemplei. Era como se fosse um beco, um lugar horrível, um lugar, não vou dizer simples, porque lugar simples não quer dizer um lugar horrível. Era um lugar miserável, era um lugar completamente que chamava a atenção para quem tem visão espiritual. No mundo espiritual, eu enxergava um lugar que muitas das vezes era para ser, né, luxuoso, luxúria, de um atendimento que tem que ser desta forma, e era completamente ao contrário. Mas eu estava ali numa visão espiritual. Eu sei que as minhas irmãs vão entender essa revelação, essa visão que eu estou passando. E ali eu sentava naquele beco ali, que eu não sei nem explicar, um lugar muito horrível, muito pobre, muito miserável. Olha, o que eu entendo disso, gente? A luxúria, muitas das vezes, aos olhos físicos, chama a atenção. Vamos dizer, das mulheres, também dos homens, por que não? A luxúria chama a atenção da humanidade, a luxúria chama a atenção da população. Mas nada disso agrada a Deus. O que eu entendi nisso, que um ambiente que muitas das vezes, aos olhos físicos, que é uma visão pobre, uma visão curta, enxerga e o coração enche, né? Ai, mas que lugar maravilhoso. Não. Aos olhos de Deus, aquilo ali não tem nenhum valor. Aos olhos de Deus, aquilo ali é um ambiente miserável. Então, eu me entendi dessa forma. E ao sentar ali para aguardar o meu atendimento, que era para corte da ponta do meu cabelo, coisa que eu nunca penso em fazer, mas Deus quis falar comigo. Estamos chegando lá e no final vai ter a explicação de onde Deus, né, quis chegar comigo nesse assunto. E ali eu sentada esperando, eu não conseguia ver o final ali daquele beco. Era tipo um corredor, né? Estreito, não tão estreito, mas um corredor, mas tipo um beco, um lugar que não tinha nem pintura, não tinha formosura, era uma miséria total. Eu achei aquele lugar muito ruim. Agora, a barbearia, voltando atrás,
sendo um ambiente, né, de homem, que também tem que ser arrumado, eu sei, porque o meu filho trabalha nessa área e graças a Deus, a barbearia dele também é uma bênção, tem que ser lugar, né, de muita higiene, para chamar a atenção da clientela, né, tem que ter também estética, lógico, mas a barbearia do homem tem diferença, as coisas de mulheres sempre chamam mais atenção. Eu sei que as irmãs vão entender onde eu quero chegar. Na barbearia dos homens, ali eu me sentia tranquila. Eu não me sentia mal, eu sentia conforto ali, não que era assim luxuoso, chamar atenção, mas era um ambiente bom, era uma loja grande, ampla, um lugar que eu consegui sentir ali, aos olhos espiritual, na visão espiritual, bênção de Deus, prosperidade, porque é um trabalho, né, que é normal, que não tem nada a ver. Né? Como se diz, que não vai contradizer a vontade de Deus. Atendimentos masculinos, corte de cabelo, amém? Mas nesse outro ambiente feminino que era para ser completamente diferente, era diferente mesmo, mas de uma outra parte, na visão espiritual, eu via de forma diferente da visão física, que é enganosa. A visão física é enganosa. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, né? E ali então, eu sentei e fiquei aguardando a minha vez, eu não conseguia ver o fim ali daquele, né, vamos dizer, daquele corredor, nem sei se era corredor, se era um beco, né, sim, um beco, era um beco, realmente. Mas eu não conseguia ver o fim, não conseguia ver a profissional ali daquele tal salão, né. Aí, de repente, chegou ali, antes de eu ser atendida, uma irmã que é muito conhecida minha, mora aqui no bairro que eu moro, é também uma serva de Deus evangélica. Não estou aqui para falar de ministério, não. Estou aqui para falar daquilo que Deus me mostrou, chamando a minha atenção. Mas essa visão vai atingir, chamar a atenção de outras irmãs, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que todas as irmãs que já servem a Ele servem. E essa irmã, então, chegando ali, ela compete mais ou menos com a minha idade, né? Que já sou uma mulher madura e ela também é uma mulher madura. Aí ela chegou ali e me contemplou ali. E eu vejo, né, que essa irmã, ela tem, né, as partes dela de vaidade pessoal, isso aí é um problema dela com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a minha alma, né, para dar conta a Deus, mas eu também tenho um compromisso de passar aquilo que Deus me mostra, porque até então, é aquilo que eu disse aí no evento, na igreja e no altar, gente, não tive tempo de passar a visão, mas ser profeta não é fácil. Todo mundo quer ser profeta em pleno século XXI. Todo mundo é profeta. Mas o verdadeiro profeta é aquele que Deus não só revela para ele as bênçãos de prosperidade, só revelam para ele as coisas que vai edificar a sua carne, o seu ego. Não, o verdadeiro profeta é aquele que Deus também chama a atenção dele. O verdadeiro profeta é aquele que também tem que ter coragem e ousadia, porque já é um chamado, um escolher de Deus, um ungido de Deus, um consagrado de Deus para falar aquilo que Deus manda. Porque o mais importante na vida do ser humano, do homem e da mulher, não é a sua aparência física, mas sim a sua alma para com Deus. E nós temos que ter coragem para falar a verdade. Então estou ali, aquela irmã aparece e ela me viu ali, ela ficou assustada, eu também fiquei, né? Porque até então eu estava num salão, eu falei, meu Deus, gente, é errado ir no salão? Não, se você quer ir em salão, vai. Se você já tem uma profissional que te respeita, que respeita o Espírito de Deus na sua vida, que não vai querer requerer de você, além daquilo que você não possa fazer, tem nada a ver. Mas eu prefiro evitar, porque o inimigo luta muito com nós, mulheres de Deus, nessa parte. Tem como a gente arrumar o cabelo em casa, não tem? É melhor evitar. A Bíblia manda nós fugir da aparência do mal. Mas, então aquela irmã chegou ali e ficou assim, toda fora de si, sem lugar, quando me viu ali. E aí, de repente, eu cumprimentei ela, ela me cumprimentou, mas ela ficou sem lugar, completamente, né, incomodada com a minha presença ali. Ou por que não dizer, né, gente, a presença de Deus na nossa vida muitas das vezes incomoda. E ali,
Passou um tempo, aquela irmã, eu não vi mais aquela irmã. Eu não vi mais aquela irmã. Por que aquela irmã teve que comparecer ali? Aí eu tive o discernimento, né, gente? Que ela também frequentava ambientes para fazer algo que não é do agrado do Senhor para nós que somos mulheres que conhecemos a Deus. Nós temos que ser luz no mundo. Nós temos que transmitir, gente, né? A luz em meio às trevas. É aquilo que eu falei aí, né? No evento que eu estive, dentro da palavra que eu peguei no tema do evento, que a mulher virtuosa, ela tem que ela tem que chamar a atenção das outras mulheres que ainda não conhecem a Deus, né? Que ela também tem um chamado de Deus. Ela muitas das vezes está lá no mundo, no lamaçal do pecado, fazendo tudo que entristece a Deus, porque ela ainda não tem um conhecimento da palavra de Deus, ela ainda não tem a luz do Espírito de Deus. E as mulheres virtuosas que possuem virtudes de Deus, que são caráter, que são qualidades, elas têm que fazer diferença entre essas mulheres e através do Espírito de Deus na nossa vida, da virtude de Deus que está em mim, que está nas minhas irmãs, que já são virtuosas para a glória do Senhor. Essas mulheres também vai ser virtuosa através do nosso testemunho. Eu sei que as irmãs vão lembrar que eu falei um pouquinho disso aí dentro da mensagem que Deus me deu. Porque tinha muitas mulheres visitantes neste evento e eu fiquei feliz, porque eu amo, gente, falar do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Tinha muitas mulheres aí e eu me lembro que todas aquelas mulheres que estavam ali visitando é porque Deus também tem um grande chamado na vida delas. Elas não estavam ali à toa, elas não foram ali em vão, não, elas foram ali porque o Espírito de Deus também tinha grandes obras na vida delas. Aleluia! Eu sei que as minhas irmãs aí da cidade de Perdigão, ao ouvir esse áudio, vai lembrar de um pouquinho, né? Dentro da mensagem maravilhosa e poderosa que o Senhor me deu. E eu falei essas palavras aí, as irmãs vão lembrar. Então é isso, nós temos que fazer diferença. Nós temos que ter testemunho de mulher de Deus. Então ali, naquele salão, aquela irmã saiu, aquela irmã foi embora, eu não vi para onde ela foi. Mas de repente o meu objetivo ali era, né, ser atendida pelo que eu fui ali para ser feito. Eu estava, gente, eu me lembro, eu estava com uma nota de R$20 na mão, que seria o valor do tal corte do cabelo que eu ia fazer. Ó, preste atenção, tá? Repreendida em nome de Jesus. Preste atenção. Gente, a presença de Deus, né? Ela faz a gente chorar, faz a gente sentir vontade de rir. É tremendo demais. Aleluia. E ali, demorando me atender, mas, enfim, veio uma das pessoas que era ajudante da profissional, né? Vamos dizer, auxiliar da profissional. E falou para mim, aqui, ela não vai poder te atender agora, mas aqui a gente vai tá passando para você esse produto, olha, vamos lá, esse produto aqui, e ela vai te atender, mas era tipo como se fosse assim um horário de intervalo, de almoço, ia demorar mais um pouco, mas isso aí tudo eu entendi, que é a forma que Deus quis falar comigo. Eu sei que as irmãs também são espirituais e vai entender plenamente o que eu estou falando. Amém? E ali então, aquela pessoa, né, aquela mulher que me atendeu, aquela auxiliar, secretária da profissional, passou para mim, gente. Muito estranho, nunca acontece isso. Olha para vocês verem, a revelação de Deus é tremendo. Passou para mim, gente, até então eu estava ali para cortar o cabelo, não tinha nada a ver com tintura. Passou para mim o mesmo valor que eu estava na mão para pagar, que até então eu não havia pagado, porque eu não havia ainda sido atendida. Aí colocou na minha mão aqueles R$20, que seria o valor que eu iria pagar. E colocou na minha mão, gente, um produto, agora é o forte, que eu utilizava
já uns meses. E este produto que eu usava, gente, para mim, era um produto que não tinha nada a ver até então. É um produto antigo que desde que eu era criança, gente, ainda que eu não sou tão antiga assim, né, gente? Não, mas era um produto que tem muitos anos de fabricação. É um produto que é natural, pelo menos, né, no rótulo dele, explica que é um produto natural. Mas aquele produto, para mim, não era uma tintura de cabelo até então. Ele é chamado óleo. Gente, eu falei com Deus que quando eu gravasse essa visão, eu não ia passar o nome desse produto, porque essa visão é para edificar. De repente, tem algumas irmãs aí, eu não sei, não posso julgar, não sou juiz, mas se eu falar o nome, pode ser que vai sair aí, né? Querer sair da linha e usar. Não. Eu estou aqui para ajudar as minhas irmãs, mulheres de Deus, a andar conforme é a vontade do Senhor. Aí eu falei para Deus que eu não iria falar o nome do produto. É um produto antigo, não sei se é muito falado hoje, mas desde criança eu a conheço e é chamado óleo. Ele não tem nada a ver com tintura, ele não é escuro em hipótese nenhuma, ele não tem cor, ele até então parece uma aguinha de coco, e nem o óleo ele não é chamado óleo, mas não é óleo. Ele parece uma aguinha, ele é claro. É utilizado até então para tratamento capilar, que é uma coisa boa, né, gente? É usado na raiz do cabelo, mas no rótulo explica que ele devolve a cor natural do cabelo da pessoa. Então já é algo, gente, que para mim seria uma coisa tão simples, que eu não estava passando uma tinta mudando a cor do meu cabelo assim, ó. Não. Mas para Deus, Deus não agradou. Eu falo isso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me deu essa luz e clareou a minha visão espiritual nisso que eu estava fazendo. E eu estava entristecendo a Deus e não sabia, gente. Aleluia, todas as vezes que eu vou falar essa visão eu choro. Ah, Senhor, nas mínimas coisas o Senhor me repreende. Eu glorifico o meu Deus por isso, porque eu preciso dele. O meu alvo é morar no céu, o meu alvo é ganhar almas para o reino dele. Eu quero que ele faça de mim segundo o querer e a vontade dele, porque eu estou nas mãos dele. Eu estou sobre o domínio dele, sobre o controle dele. E ali então, eu falei, gente, mas como assim? Olha aí que vocês vão entender agora. Aí aquela moça me entregou aquele R$20 e me entregou aquele vidro daquele mesmo produto que eu já utilizava, que eu não estava ali, não era para nenhuma tintura de cabelo, era pacote. Aí que eu fui entender o mistério de Deus. Aí eu peguei e pensei assim, será que aqui eles dão pra gente, será que aqui nesse salão, né, um beco horrível, uma miséria total, mas eu falei salão, né, porque até então foi o nome que passaram pra mim, que era um salão feminino. Aí eu falei assim, mas como assim? Será que aqui a gente vem aqui para poder fazer um corte de cabelo e será que as pessoas, os clientes, as clientes que são frequentantes aqui, recebem de volta, de brinde, uma tintura que elas usam no cabelo, algo dessa natureza? Assim, gente, Deus me deu o esclarecimento. Ninguém falava comigo, era o próprio Deus me dando o discernimento para mim entender, gente, que aquilo que eu estava usando era uma tintura disfarçada, gente. Era uma tintura disfarçada. Deus não estava agradando de eu usar aquilo, mas até então eu usava porque eu ainda não tive o esclarecimento. Mas a partir do momento, gente, que eu tive essa visão e tive o esclarecimento de Deus, nunca mais eu usei. Eu estava com o vidro, gente, né, novinho. Eu tinha poucas vezes que eu havia usado, porque até então eu usava mais na raiz do cabelo. Na raiz do cabelo, pouquíssimo eu espalhava pelo cabelo todo, porque o meu cabelo é muito grande, então gastava, né, bastante. E até então não é caro, mas também fica caro se a gente usar no cabelo todo, conforme o meu cabelo é muito grande. Seriam uns 2 vidros para poder encharcar o meu cabelo, talvez nem encharcaria 2 vidros.
E ali, gente, foi exatamente o valor do produto que eu comprei, que eu havia comprado, que eu utilizava, né, porque eu não uso mais. Foi exatamente o valor que foi devolvido na minha mão e também o produto que eu utilizava. É coisa de Deus, gente, é mistério. Mistério, gente, é somente para aquele que tem fé, para aquele que tem visão espiritual, para aquele que tem intimidade com Deus, profundidade com Deus, para poder entender e discernir. Aí eu saí daquilo impressionada, com aquele dinheiro na mão, devolvido para mim, mas né, Deus mostrando, é o valor do produto que você compra. Este produto que você acha que é um óleo, é uma tinta. Foi devolvido para mim, gente. Gente, eu saí dali, chegando em um sacolão, nada a ver, né, gente, com salão, mas Deus ainda queria falar comigo. Cheguei em um sacolão, gente, para fazer umas compras e ali eu estou olhando as verduras, os legumes e pegando, estou na banca ali dos legumes. Tinha um senhor que eu não conheço, gente, nunca vi, mas eu conseguia ver ele, gente, ver o cabelo dele. Era um homem que tinha uma pele linda, mas o cabelo dele era claro, era branco. E aquele homem, gente, ele não jogava palavra ao léu. Ele falava comigo, né, gente? Ele estava falando ali no meio ali daquele sacolão. Gente, eu tô chorando e rindo, tá? Eu tô chorando e rindo, mas sentindo a glória de Deus, a presença de Deus. E ali aquele homem falava assim... Oh, aquela irmã fulana de tal, eu não me lembro o nome que ele falava, mas ele falava, aquela irmã é uma evangélica, é uma serva de Deus. E ela tem o cabelo natural, o cabelo dela tá ficando grisalho, tá ficando branco, e o cabelo dela é tão lindo. Ah, meu Deus, ali eu derreti na presença do Senhor. E vi que verdadeiramente Deus estava chamando a minha atenção. Deus falava comigo. E eu me despertei daquela visão em lágrimas, em soluço. E todas as vezes, aleluias, que eu passo essa visão, eu choro. Todas as vezes que eu passo essa visão, eu choro. E eu quero deixar aqui para finalizar, porque quando Deus fala comigo em uma visão, como essa, outras que o Senhor já me deu, eu busco do Senhor uma confirmação, não que eu duvidei que Deus falou comigo, não tenho dúvida nenhuma que Deus falou comigo. A prova é que eu abandonei essa prática errada que eu estava fazendo, que eu não estava agradando o coração do meu Deus. Eu não estava agradando o coração do meu Pai. Eu abandonei essa prática. E eu sempre, gente, buscava na Bíblia uma confirmação em uma palavra, porque sabemos que quando, gente, estamos em espírito, a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Não me resta dúvida disso, que até antes de eu ser uma serva do Senhor, eu ainda no mundo do engano, no mundo do pecado, correndo o risco de ser morta, porque eu tenho um testemunho também para contar muito grande, mas lógico, aqui não dá tempo. Eu, gente, ainda no mundo do pecado, né, não fazendo a vontade de Deus. O Senhor, Ele falava comigo. No momento de angústia, de tribulação, o diabo querendo me matar de todo jeito, eu pegava aquele Novo Testamento pequenininho, né, aquele quadradinho, aquele azulzinho, aquele livrinho lindo, e lia, e Deus falava muito comigo através da palavra dele em Salmos. Deus falava muito comigo no livro de Salmos. Promessa de livramento, promessa de me livrar do homem sanguinário, do homem mau. E é exatamente o que eu passava.
Eu passava lutas terríveis. Homens sanguinários, homens, né, que também precisavam de Deus como eu precisava, mas tinha um coração maligno. O meu coração não era maligno, mas existem muitas pessoas no mundo que também precisam de ter alma salva, mas o coração deles são maligno. E eu estava envolvendo com pessoas desse tipo e Deus falava comigo e prometia me livrar porque Ele tinha uma promessa na minha vida. Ele tinha um plano na minha vida. Então, com isso, gente, aleluia, Deus, Ele me trouxe aqui, ó. Deus, Ele me trouxe aqui em Salmos 81, capítulo, né? 81, o versículo 11, apenas o versículo 11 desse Salmos 81 que Deus me deu após essa visão e eu despertar dessa visão em plantos, em lágrimas, com o meu coração quebrantado, voltado mais ainda para Deus, e o Senhor me deu esta mensagem. Salmos 81, versículo 11, apenas o verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Gente, vamos ouvir a voz de Deus, gente. Não vamos rejeitar a Deus, como o povo de Israel, o povo da promessa, rejeitou, não quis ouvir a voz de Deus. Deus chama a nossa atenção para nós dar ouvido à voz dele. O que é dar ouvido à voz de Deus? É obedecer, gente. O que ele chamar a nossa atenção, nós obedecer a palavra dele, obedecer a visão que ele nos dá, obedecer a ordem dele. Isso é ouvir a voz de Deus, é obedecer. Não é apenas ouvido físico. Como disse lá em Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este ouvido, gente, é espiritual. Quantas pessoas ouvem, tem uma ótima audição, mas espiritualmente é surdo. Espiritualmente é surdo, como está escrito também lá na igreja de Laodiceia. Aquele povo achava que era rico, mas diante de Deus era pobre, era miserável, era desgraçado. Eles achavam que tinha olhos, mas não tinha. Olhos espiritual deles eram cegos. Eles precisavam do colírio, que é o azeite que desce lá do altar do Senhor. Na visão espiritual eles eram cegos. Assim existe muitas pessoas surdas espiritualmente falando. Pode ter um grande conhecimento da palavra, pode ter, muitas das vezes até cultura, mas não tem a visão espiritual, não tem ouvido espiritual para entender a voz de Deus. Aqui eu termino porque já demorou um pouquinho esse áudio, mas é para edificação. Dá vontade de ficar falando o que Deus manda falar dentro dos versículos bíblicos, para nós entender que isso, gente, essa visão que eu tive, essa revelação que eu tive, ela não vem de mim, mas ela vem do céu. E aqui eu me despeço de todas as minhas irmãs, de todos os ouvintes, né? Que vai ser ouvinte desta mensagem, desta visão, desta revelação. Eu me despeço com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?